Opa, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos ao canal O Lado B da Fita. E sim, como vocês podem ver pelo título de hoje, eu tô aqui para comentar com vocês sobre crossovers, que eu sei que é um assunto que muita gente curte. E afinal, quem é que não curte ver teu personagem favorito interagindo com um personagem de uma outra franquia totalmente diferente da dele? Sério, isso é legal pra caramba, acho que desde Scooby-Doo e Batman eu diria. Mas claro, como vocês sabem, o meu personagem favorito aqui é Hellboy, e se você não tá ligado, Hellboy tem sim crossovers, inclusive são muito bons. E especificamente aqui no Brasil ele tem 3 crossovers publicados. Claro, lá fora existem outros crossovers que a Mitos não publicou por aqui por enquanto, mas eu espero que publique, porque de verdade eu acho os crossovers do Hellboy bem interessante. Mas pelo fato de eles serem bem. Como posso dizer? Eles são bem diversificados, sabe? Digamos que eles trazem propostas bem únicas um do outro, e eu acho isso muito legal, assim, dos crossover do Hellboy. Mas claro, antes de comentar mais sobre eles, eu preciso que pelo menos você curta o vídeo e se inscreva no canal e também ative o sininho para você ficar ligado quando tiver vídeo aqui no canal. Então, se você puder fazer isso, muito obrigado, eu vou ficar muito grato. E vamos de uma vez para esse vídeo. Então, sobre esses 3 crossover do Hellboy, eu gostaria de começar pelo menos pelo mais conhecido, na verdade, o que é mais famoso, que no caso é Hellboy, Batman e Starman. O que eu acho engraçado é que tipo muita gente esquece o fato desse crossover é que tem o Starman nessa história. E fica mais engraçado pelo fato de tipo ele ser praticamente o ponto principal dela, sabe? Então eu não entendo porque a galera esquece que ele tá nessa história. Mas claro, quando a gente olha para essa história, a gente já pensa, pô, dois dos maiores detetives dos quadrinhos se encontrando pela primeira vez é um negócio que chama a nossa atenção, ainda mais que é desenhada pelo próprio Mike Mignola, o criador do Hellboy, e é escrita pelo James Robinson, que é um cara que eu tô ligado que já é conhecido por Batman, na verdade, mas sobre o Mignola desenhando Batman não é nenhuma novidade, né? Porque quem tá ligado sabe que ele já desenhou outras histórias do Batman, principalmente essa daqui, que eu acho ela bem interessante, principalmente pelo traço do Mignola, pra dizer a verdade. Porque é praticamente o traço dele que a gente vê lá nas primeiras HQ do Hellboy, que claro, eu prefiro mais o traço atual do Mignola, que é aquele traço bem estilizado, eu acho ele muito bonito, na verdade. Mas é legal ver o traço clássico do Mignola, mas não é sobre essa HQ que eu vou falar hoje, na verdade, vamos se focar mais no Batman, Starman e Hellboy. Então, sobre essa história, eu acho que eu achei ela só legal, pra dizer a verdade. Porque, tipo, quando a gente pensa naquele lado de, os dois maiores detetives dos quadrinhos e tal, a gente pensa que vai ser um lance bem mais investigativo. Só que é o contrário, na verdade, ela acaba se tornando uma história mais de porradaria do que uma história de investigação. Tipo, tem um pouco sem início, assim, da história e tal, porque tem o Hellboy e o Batman interrogando alguns suspeitos e tudo mais. Tem, tipo, é legal ver o Batman interagindo em Gotham, sabe? Eu acho bem interessante, mas acaba se tornando uma história bem mais de porradaria. E ela é dividida em 2 capítulos, na verdade. E se você esperava ver bastante do Batman, na verdade eu vou acabar quebrando isso aqui, porque ele só aparece no capítulo 1 e o capítulo 2 é mais focado no Starman. Apesar que o Starman já tem o peso dele na história, porque, como eu falei, ele é o ponto principal, então já está sendo desenvolvido desde o capítulo 1 isso. Então o Batman, ele acaba voltando a aparecer, se eu não me engano, lá na última página, até onde eu lembro, sabe? Então, olha, se tu quer ver o Batman, vai ser só no capítulo 1, eu já vou te avisando isso. Eu até acho que é um negócio que deixa a pessoa meio deprê quando vai ler esse quadrinho é sobre isso, na verdade. Porque de certo espera ver mais do Batman e o Hellboy. E pra ser verdade, eu acho que poderia aparecer mais do Batman aqui, mas olha, eu ainda curto essa história. Tipo, o ponto principal dela, o ápice dela, pra mim, é o encontro do Batman com o Hellboy, que eu acho que é um dos momentos mais empolgantes, assim, da HQ. Sério, não tem como tu chegar nessa página aqui dos dois se vendo pela primeira vez e não ficar arrepiado, sabe? Pô, os dois se vendo é da hora pra caramba, pra dizer a verdade. Mas sobre o contexto da história, é o seguinte, é que tipo, assim, apareceu uns nazis, eu não vou falar o nome inteiro aqui, obviamente, no YouTube, e eles estão invadindo Gotham e, tipo, o Batman tá investigando isso. E numa certa noite, o Batman olha pro céu e vê o bate-sinal. Daí ele pensa, pô, o comissário Gordon certo precisa de mim e deve ter alguma informação sobre esses nazis aqui em Gotham. Só que quando ele chega lá em cima, ele descobre que não foi o comissário, mas sim foi o Hellboy chamando ele no bate-sinal. E sério, é esse momento que eu mostrei pra vocês aqui que eu acho o ápice da HQ.
Então, só por esse encontro, assim, e por ser uma história mais pé no chão de porradaria clássica, assim, eu acho que é uma história da hora pra tu ler, sabe? Eu não acho ela ruim, eu acho ela legal, sabe? É massa ver esses dois personagens interagindo, ou melhor, os três, sabe? Então, é uma história que eu recomendo ainda por cima. Não é a minha favorita dos três crossovers, eu tenho meu favorito, mas eu vou deixar pro final do vídeo. E por isso eu até vou pular o crossover, o outro crossover que tem nesse encadernado, pra falar do próximo, na verdade. Que no caso eu tô aqui pra falar sobre Hellboy e Gun. Que, olha, eu sei, é impossível tu não ter essa história, ainda mais se tu pegou pra ler O Verme Vencedor, que é uma história de arco principal do Hellboy, e essa história do Gun vem junto com ela, então eu acho difícil alguém não ter lido ela. Então, sobre ela é uma história mais leve, sabe? É uma história mais pra tu ter um respiro do arco principal de Hellboy, que eu sei, quando tu começa a ler o arco principal, tu não quer parar mais, sabe? Tu quer, tipo, chegar no final e descobrir todos os segredos, assim, da história. Eu sei, é uma história que te prende demais. Eu curto demais a história principal do Hellboy. Por isso que eu sempre recomendo ela, na verdade. Eu gosto demais dela. Mas Hellboy Gun é uma história de respiro. É mais pra tu dar uma risada, porque a proposta dela é ser uma história de comédia com Hellboy. E não, isso não é a coisa mais estranha do mundo pra tu estar escutando de mim aqui. Porque eu já falei de uma história de comédia do Hellboy que foi uma das histórias que tinha naquele livro do Hellboy, que é o Hellboy Ainda Mais Estranhas Missões. Que tem uma história que envolve um vampiro lá, que, sério, eu achei uma das histórias mais hilárias que tem naquele livro, eu gostei demais daquela história. E aqui não é diferente, é a mesma proposta de ser uma história de comédia, só que sombria com Hellboy, sabe? E o contexto desse crossover é que o Hellboy, ele tava investigando uma mansão assombrada, assim, e ele acaba encontrando uma HQ antiga do Gun. Claro, ela é amaldiçoada e puxa ele pra dentro da HQ. E é assim que começa esse crossover muito maluco do Hellboy e Gun. Vou até mostrar um pouco do traço, porque ele é desenhado pelo Eric Powell, que é o criador do Gun mesmo. Pra vocês terem noção que é sim uma história mais comédia, sabe? Tipo, é bem leve o tom dela. Eu acho que o ápice dessa HQ é mais um momento que tá o Hellboy e o Gun num bar, pra dizer a verdade. Porque praticamente rola aquele tipo de conversa de parceiro de bar, sabe? De tipo, pô, estão relembrando algumas coisas. O Hellboy, ele até chega a conversar sobre uma missão que ele teve, que eu acho que muita gente vai conhecer ela, que é aquela Hellboy Cabeças, que é uma das histórias curtas mais famosas do personagem. Inclusive, eu vou sim fazer um vídeo sobre as histórias curtas do Hellboy, eu preciso fazer. Eu até tenho os ônibus já aqui, na verdade. Então, eu achei que esse foi o ápice da HQ. Tipo, o Hellboy tendo uma conversa de bar e falando sobre essa história, sabe? Eu achei bem engraçado essa história. Tipo, não é um negócio que tu vai dar gargalhada de tanto rir. Mas é um respiro, sabe? É algo pra tu, sei lá, é algo leve, sabe? Pra tu ter pra ler. E agora, eu acho que eu poderia falar sobre esse crossover do Gon é isso. E vou passar para aquela que realmente me surpreendeu, a que eu considero meu crossover favorito, para dizer a verdade, que é Hellboy e Ghost, que foi publicado no mesmo encadernado dessa do Batman, para dizer a verdade. E tem um motivo de eu gostar tanto dela, que praticamente foi a primeira história do Hellboy que eu li na vida. Eu devia ter, sei lá, acho que uns 11, 12 anos quando eu li essa HQ aqui do Hellboy. Tipo, eu lembro que meus pais eles estavam mexendo em umas caixas que tinha coisa deles lá. E meu pai chegou com essa HQ do Hellboy, que inclusive era dele. E, sério, foi praticamente com essa HQ que eu me apaixonei pelo personagem. E mudou de verdade a minha vida essa HQ. E, claro, eu já conhecia ele por causa dos filmes, já gostava dos filmes do Hellboy. Mas aqui foi quando, tipo, quando eu gostei de verdade do personagem. Comecei a ler o quadrinho dele. Eu devia ter lido, acho que umas 3 vezes naquela semana quando eu peguei pra ler esse quadrinho. Eu gostei de verdade. Então, é um quadrinho que eu guardo com o maior carinho na minha coleção. É um dos itens mais importantes da minha coleção, sabe? É por isso que eu gosto tanto do personagem. Mas, focando na história dessa aqui da Ghost e o porquê que eu gosto tanto dela, tipo, tem só um fato também que talvez o Mignola tenha escrito ela, porque ele escreveu o roteiro dessa história, mas o traço ficou pelo Scott Benefiel, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas é ele que desenha essa história. Inclusive, ele mandou bem pra caramba. Eu sei que, tipo, os esboços original ficaram pelo próprio Minola e ele só desenhou com o traço dele por cima dos esboços, assim, da história. Mas não é um demérito nenhum, o traço dele é muito bonito, encaixou demais com o Hellboy. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, porque é um dos maiores acertos da HQ, é isso, sabe? Ele conseguiu traduzir muito bem, tipo, o tom de Hellboy, sabe? Tipo, com aquele sombreado pesado que é extremamente, tipo, conhecido com o Minola.
Então ele conseguiu pegar bem a vibe do Hellboy. Fora, claro, o contexto da história, tipo, ser muito bom, porque envolve umas máfia, assim, assassinato e coisas místicas, coisa que tu espera ver num quadrinho do Hellboy. Então, tipo, eu acho que esse é o maior acerto da HQ, e é por isso que eu curto demais ela e considero o meu crossover favorito. Então, pra dizer a verdade, se eu fosse recomendar uma HQ de crossover do Hellboy muito boa pra vocês lerem, eu recomendava o volume 5. Sério, não vai se arrepender, tem a história da Ghost, como eu falei, que é meu crossover favorito, e de quebra tu já leva o do Batman e do Starman junto, sabe? Claro, também se tu quiser uma história mais leve, e como eu disse, eu acho até difícil tu não pegar ela, que é o Hellboy Gun, que vem junto com a história do Verme Vencedor, que já é uma história bem famosa do Hellboy também. Então minha recomendação de crossover fica com o volume 5, Máscaras e Monstros, sabe? Esse aqui, se tu quiser um crossover legal, tu pode pegar que tu vai curtir demais ela. Então, sobre os crossovers, eu acho que é isso que eu poderia falar. Pelo menos só foram publicados 3 aqui no Brasil. Se a Mitos publicar mais outros crossovers pra cá, eu com certeza faço um outro vídeo. Mas o que eu poderia dizer é isso. Então, eu espero que você tenha curtido o vídeo. E um forte abraço pra vocês. E não esqueçam de rebobinar a fita de vocês. Então, falou, galera.